Muito provavelmente você já viu alguma pessoa chamando a outra de comunista ou fascista, etc. Sem qualquer embasamento que faça o mínimo de sentido, com o intuito apenas de atacar a pessoa. Isso faz com que o debate seja extremamente extremizado, em que uma pessoa tem que ser de um lado ou do outro, sendo que a maior parte das pessoas realmente não concorda com nenhum dos lados. E aí, como é que fica? Isso faz com que seja basicamente obrigatório você estar de um lado ou do outro. Não existe meio termo nesse caso. A maior parte das pessoas vão, ou tu é isso ou tu é aquilo. Por consequência, muitas pessoas deixam de dar a sua opinião com medo de serem atreladas a algum desses dois lados. Até porque esses dois lados, eles são extremos. E extremos, obviamente, são ruins. E infelizmente o Brasil já se encontra nessa situação deplorável. Existe basicamente um debate infernal entre tu ser de direita, ser de esquerda, não sei o que. Isso separa completamente qualquer e toda coalizão de ideias que possam existir. Por sua vez, isso acaba tirando completamente o foco das pautas e ideias importantes que realmente dariam algum futuro para esse país. Pautas essas que são completamente galgadas e absorvidas por um dos lados, em que basicamente tem que defender com unhas e dentes aquilo até o fim de sua existência. E isso faz com que brechas que possam de alguma forma trazer algum tipo de evolução dentro dessa pauta ideológica, desse objetivo como um todo, seja completamente seladas. Por consequência, seus queridos e amados soldados manipulados devem defender com unhas e dentes essa posição idiota, enquanto eles literalmente morrem defendendo uma pauta que não faz o mínimo de sentido e é burra. Isso vale para os dois lados. Qual a lógica disso? Para que esse nível todo? Não faz o mínimo de sentido. Ninguém evolui com isso. A história por si só prova que qualquer e todo extremo sempre levou a nação e o mundo à beira do colapso. Sempre. Não há uma exceção. Política não é time de futebol que deve ser endeusado a todo custo. A política por si só insiste em galgar poder de pessoas, subir ao topo, alçar grandes posições e assim tu conseguir ser poderoso, invulnerável perante a sociedade. Absorver o máximo de poder é o que está intrínseco na biologia humana. Esse é o objetivo final, ser mais bonito, ser mais forte, ser mais poderoso. Política é apenas o meio mais absoluto de conseguir poder, o mais confiável, porque ter dinheiro é bom, porém tu pode perder por questões jurídicas, etc. Mas poder político, não. O poder político tu pode simplesmente crescer ele, expandir. Você pode simplesmente manipular toda a questão jurídica de um país inteiro simplesmente para se manter no poder e etc. Por si só, a política é um jogo de luta livre. Vale absolutamente tudo. Contar mentiras, difamar, caluniar, inventar coisas, meias verdades, etc. Vale absolutamente tudo. É simples assim. Nem que tenha sangue escorrendo de suas mãos. O importante é ter poder. Basicamente vence quem consegue manipular mais. Simplesmente assim. Claro que o cidadão médio não tá preocupado com tudo isso. Ou não sei o que, não sei o que. Não, o cidadão médio tá preocupado com o que ele vai comer, como que ele vai pagar suas contas, como que ele vai trocar de carro e etc. Não importa o que seja, cada um tem os seus problemas. Porém, todavia, quem é mais afetado por toda essa idiotice de não sei o que, isso e aquilo, direita, esquerda, não sei o que, tem que ser extremo, isso e aquilo, é justamente a porra do cidadão médio. Ele que é o mais afetado. Esse cidadão médio vota e escolhe um determinado político com a esperança de que a sua vida seja melhor. Porém, nem sempre é atendido. Obviamente, ele não se importa profundamente com o conceito de direita e esquerda. Ele tem uma mínima noção e escolhe um pouco baseado nisso. Mas o que realmente define em quem ele vai votar vai ser em quem ele vai ter a garantia de que vai ter um emprego decente, que o país não vai na latrina, onde não vai ter inflação, não vai ter problemas econômicos, etc. É nisso que ele tem esperança. É um grande erro comparar um cidadão médio a um militante fervoroso de Twitter que baba ovo de político, seja ele quem for. Então, a realidade não é bem assim. A maior parte das pessoas não tem um conhecimento profundo da estrutura política e econômica de um país. Eles não conhecem toda a estrutura complexa e cadenciada das leis e burocracias de um estado. Não há um bom motivo para tu aprender isso. Não há um incentivo para que isso seja algo interessante, porque isso não vai botar comida na mesa. Então, presumir que todas as pessoas sejam grandes filósofos e intelectuais do sistema político brasileiro e mundial é pura hipocrisia. É no mínimo arrogância e ignorância pensar isso. Nem as pessoas que dizem entender sobre o assunto realmente entendem, até porque esse sistema é extremamente subversivo. E obviamente que eu, que aqui vos falo, também não entendo completamente como funciona esse sistema e toda a arquitetura e a sua conjuração. É apenas a minha opinião e pronto. O que de fato é grandioso é tentar entender esse sistema e como ele funciona para que a gente não caia nas brechas dele, que a gente possa entender que essas pessoas que querem o poder, elas não estão lá porque realmente se importam com as pessoas. O objetivo principal dessas pessoas é poder. Portanto, acreditar em um dos lados como se aquilo fosse o suprassumo da bondade, como se fosse o altruísmo humano daquilo, não faz o mínimo de sentido. Todo mundo que defende um lado quer parecer bonzinho, quer parecer que aquilo é o objetivo, que aquilo é importante, que aquilo vai mudar o mundo. Sendo que na realidade os dois lados pensam assim e acreditam que as suas próprias pautas sejam isso. Mas no fundo,
Não é bem assim. Enquanto a esquerda precisa defender intrinsecamente pautas sociais, a justiça social, a igualdade acima de tudo e não sei o que, isso e aquilo, como se aquilo fosse o bom do lado dela, a direita tem que defender, o bem-estar da família, a família tradicional, não sei o que, precisamos defender as criancinhas, não sei o que. Realmente, isso aí não é hipocrisia? Por que não é mais fácil juntar as coisas que funcionam? A gente precisa que as coisas funcionem. Obviamente que essas pautas que eu citei, que são defendidas por ambos os grupos, em ocasiões separadas, claramente, são pautas extremamente importantes que devem ser levadas em consideração. Pautas essas que são completamente soterradas por discurso de ambos os lados, com o objetivo de galgar poder. Pautas essas que fariam efetivamente de toda e qualquer nação realmente economicamente segura, socialmente aceitável, com IDH alto e etc. Mas não, isso não importa. O que importa de fato é poder. Mesmo que você tenha que jogar na lata do lixo uma pauta importante, só porque ela é do adversário. O orgulho não permite ceder. Não, você tem que manter a sua posição como um soldado firme. Você não pode pensar fora da caixa do seu grupo ideológico. Você não pode fazer isso. Por mais que uma pauta do seu adversário seja boa e seja importante para fortalecer um país, ela tem que ser excluída, porque você tem que manter a sua posição, não importa qual ela seja. Se até agora o que eu quis dizer não foi possível entender, eu vou usar exemplos históricos que são bem claros. A maior atrocidade humana já conhecida. Exatamente o maior exemplo de subversão e manipulação de ideias de um partido. O Partido Nazista. Partido tal qual que utilizou de todas as táticas possíveis para manipular o sistema e o funcionamento dele, para assim angariar poder. Inicialmente o partido se mostrava como algo inocente, que apenas queria restabelecer a ordem na Alemanha. Queria reconstruir o país que foi devastado pela Primeira Guerra Mundial. Queria lutar bravamente contra o caos que a Alemanha passava. Mas no fundo, na realidade, o que apenas o Führer queria era poder. Para isso ele apenas precisava manipular toda a pauta de seu partido, porque anteriormente, na sua causa anterior, ele virou uma piada, uma chacota, partido tal qual não angariou poder nenhum, sendo vexatória a quantidade de votos ao qual ele conseguiu, enquanto seus partidos adversários despontavam grandes números de eleições. O Führer, por sua vez, percebeu que para competir com esses partidos, ele teria que ser mais extremista, porque a Alemanha daquela época estava no fundo do poço. O povo já não aguentava mais viver na miséria, com uma instabilidade econômica estarrecedora. Não, ninguém aguentava mais isso. Estavam de saco cheio, não aceitavam o fato de estarem sendo subjugados pelos países aos quais eles perderam a Primeira Guerra Mundial. Ninguém aguentava isso. Alguém precisava pôr fim nessa humilhação. Com um povo tão revoltado, alguém precisava receber a culpa por tal atrocidade econômica e social em seu país. Quem foi o culpado? Adivinhem só? Exatamente. Os pobres judeus. O Führer e o seu partido bigodista perceberam que essa era a solução, agradar essa população que estava enfurecida e precisava arranjar algum culpado pela atrocidade que aconteceu em seu país. E assim, o país foi extremamente extremizado. E não se engane que a característica de ser antissemita era apenas dos bigodistas, não, era dos comunistas também. Ambos odiavam os judeus e precisavam culpá-los pelas coisas que aconteceram na Alemanha. A República de Weimar, como era conhecida a Alemanha naquela época, era um palco efervescente de batalhas entre bigodistas e comunistas. Ambos eram ideologicamente um contra o outro. São apenas faces opostas da mesmíssima moeda. São ideologias irmãs que compartilham as mesmas características. Características essas que são ódio, necessidade de poder, destruir, perseguir e massacrar qualquer um que discorde disso. A perseguição política existia tanto quanto na Alemanha bigodista, tanto quanto na União Soviética. Na União Soviética existiam os gulags e na Alemanha bigodista existiam os campos de concentração. Todo e qualquer adversário político era caçado e torturado nesses campos de concentração. O que mais diferencia ambas é que uma se considera de extrema esquerda e outra de extrema direita. Claro que talvez fazer uma comparação tão aproximada de ambas as ideologias seja algo ignorante da minha parte. Porém, a minha forma de ver como as coisas funcionam. Eu não quero ceder a minha liberdade para outras pessoas, para que pessoas que tenham poder possam controlar a minha vida. Eu quero ser eu, apenas isso. Quero ter a liberdade de expor minhas ideias, por mais que você não concorde com elas, discorde completamente, tenha suas posições, etc. E essa é uma coisa substancial que ambas as ideologias concordam, que não pode existir liberdade, porque se existir liberdade, as pessoas vão pensar de uma forma diferente. As pessoas vão poder questionar as coisas que acontecem dentro dessas ideologias, dentro desses sistemas que acontecem. Questionamento esses que podem gerar revolta e acabar causando a ruptura desse sistema. E isso é uma coisa que todo e qualquer ditador não quer.
É o que eles mais temem, sejam eles de direita ou de esquerda. Querem poder, simples assim. A liberdade de pensar e questionar é extremamente importante para a saúde de uma nação. Sem isso, ela sucumbe. Eu não abordei aqui o que a esquerda, o que a direita defendem como um todo, até porque, na minha opinião, nessa situação acaba não importando, porque o que eu quero ressaltar de fato é os extremos que ocorrem. Porque são justamente esses extremos que colocam a nação de joelhos. Para políticos que querem alçar o poder a todo custo, não importa o que tenha que ser falado para que eles consigam isso. Mesmo que aquilo não faça o mínimo de sentido e seja uma atrocidade para a nação como um todo. Se você realmente acredita que algum político está realmente preocupado com alguma situação social, econômica, etc., é pura mentira. O que eles querem é poder. Eles são seres humanos. É isso que eles querem. Eles querem saciar o ego. Você como pessoa, para eles não tem importância alguma. A sua importância é o seu voto e o seu poder de trabalho. Apenas isso. Nada mais. Não importa o quão bonito eles falem ou quão engajado eles são. No fundo, é apenas uma máscara. Claro que existem pessoas boas e altruístas, mas com certeza elas não estão na política. Isso porque por si só a política é um ambiente extremamente nocivo para esse tipo de pessoa. O que na minha opinião pessoal eu quero dizer e ressaltar é que não faz sentido idolatrar e acreditar cegamente em um só dos lados, até porque isso é burrice. Isso faz com que você se feche completamente numa bolha, que faz com que você acredite completamente naquilo, que aquilo não tem nenhum ponto de vista divergente, que aquilo não tem nenhum erro para ser corrigido. Você acaba única e exclusivamente servindo de bucha de canhão para uma ideologia que manipulou você a acreditar naquilo. Estar numa bolha pode até causar uma sensação muito boa, porém esse é o viés de confirmação e de pertencimento. Você precisa estar lá para se sentir bem. Você precisa intrinsecamente lutar uma batalha pelo seu bando. Bando esse que sequer se importa com você. Você precisa do inimigo para motivar a batalha que você tanto busca para ter significado na vida. Mas qual o sentido disso? A pergunta que fica é, vale a pena tudo isso? Vale a pena atacar uma pessoa que você mal conhece simplesmente com o objetivo de defender algo que você acredita? Nem todos são um vilão de filme clichê. Eles apenas estão lá acreditando cegamente em algo. Às vezes não vale a pena discutir, porque vai ser uma guerra inútil. Pessoalmente, eu acredito que a batalha que mais vale a pena lutar contra é a idolatria política. Isso porque a idolatria política por si só faz com que políticos sejam endeusados como se fossem deuses perfeitos. Não faz sentido. Políticos são pessoas e eles têm a capacidade de mudar as suas crenças e aquilo que acreditam em dizer coisas bonitas simplesmente quando é conveniente. Enfim, mesmo depois de tudo que eu disse, vai ter muita gente que vai estar achando que eu só tô falando de um lado, não sei o que, e na cabeça vai vir, ele tá falando não sei o que, daquele lado, isso e aquilo. Na boa, o objetivo é reflexão interna. Atacar a mim e descer além em mim é opcional seu, pra mim indiferente. Se você curtiu o meu trabalho, que eu falei até aqui, cara, se puder se inscrever, se inscreve, deixar um like, eu agradeço imensamente. Um imenso abraço e até mais.